depois. Aí, agora, compartilhar a tela. Aqui. Eu vou tirar minha imagem, porque eu acho que... Vocês acham que tem necessidade de ficar me vendo? Acho que não, né? Como tem a apresentação e eu tô apontando com o mouse, vocês conseguem ver o que eu tô explicando, estão me ouvindo? Sim, pode tirar se você quiser, dá para ouvir normal. Tá bom, então. Tirar o vídeo. Se precisar, pode me interromper e fazer pergunta pelo microfone ou mandar no chat. Eu vou olhando de vez em quando aqui o chat, tá? Então, vamos lá, gente. Função exponencial. Para falar de função exponencial, a gente tem que lembrar um pouco de potenciação. Então, qual é a definição de potenciação? Uma base A elevada a um expoente n significa que eu vou multiplicar a base por ela mesma n vezes, tá? O expoente é um número natural não nulo, então é um número positivo, inteiro positivo, e a base é um número real. Exemplos. Se eu tenho a base 2 elevado ao expoente 3, 2 ao cubo, vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Raiz quadrada de 3 elevada à quinta. Vou multiplicar a raiz quadrada de 3 por ela mesma 5 vezes. Daí, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, 3 de novo. Então, fica 3 vezes 3 vezes raiz de 3, que é 9 raiz de 3. 6 elevado a 1 é 6. Aí, a gente vai para as propriedades de potenciação. Qualquer base elevado a zero dá 1. Qualquer base elevada a 1 é ela mesma, que é o exemplo que eu falei do 6. 6 elevado a 1 é 6. Isso vale para qualquer valor de A. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, é a mesma coisa que o inverso dessa mesma base elevada a esse mesmo expoente, só que positivo. Então, para eu inverter o sinal do expoente, eu crio uma fração inversa, tá? Se eu tenho um produto de duas bases diferentes com o mesmo expoente, é a mesma coisa que eu multiplicar as bases e elevar a esse expoente. Se eu tenho potência da potência, então A elevado a x que está elevado a y, é a mesma coisa que A elevado a x vezes y. Então, potência da potência, eu multiplico os expoentes. Aí, quando eu tenho uma multiplicação de duas potências de mesma base A, eu mantenho a base e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão de duas potências de mesma base A, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Tudo bem? Lembraram disso? A gente vai usar bastante essas propriedades, vocês devem lembrar, na aula 10, que a gente usou bastante propriedades dessas, de potenciação. A irradiação, definição. Se eu tenho uma base A elevada a um expoente n, que é igual a um valor B, isso é a mesma coisa que eu dizer que a raiz enésima de B é igual a A. Então, o valor aqui da potência vai estar dentro da raiz e a base vai ser o resultado da raiz. Então, esse N a gente chama de índice. O Bzinho que está dentro da raiz é o radicando e a raiz é o resultado. Então, alguns exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, eu tenho 8. Então, qual número elevado ao cubo dá 8? 2. Raiz quadrada de 9 vai ser 3, porque quando eu tenho a raiz sem o índice aqui, significa que o índice é 2. Então, é raiz quadrada. Qual número elevado ao quadrado é igual a 9? 3.
tá? Então, eu fiz essa relação aqui. Propriedades da radiciação, a gente usou também na aula de logaritmo, isso. Se eu tenho raiz quadrada de uma base elevada a um expoente, raiz quadrada não, uma raiz quiésima, na verdade, de uma base elevada a um expoente p, eu vou pegar essa base, aí o que está dentro da raiz vai para cima da fração, e o que está fora da raiz vai para baixo da fração. Então, a gente viu, por exemplo, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, que é 1 sobre 2, tá? Se eu tenho raiz da raiz, eu posso simplesmente ter uma raiz com um índice que é a multiplicação dos dois índices. Se eu tenho a potência de uma raiz, é a mesma coisa que a raiz da potência. Então, eu posso entrar com esse expoente para dentro da raiz. Se eu tenho uma multiplicação de duas raízes de mesmo índice e bases diferentes, isso é igual à raiz da multiplicação das bases, com o mesmo índice, né? Eu mantenho o índice e multiplico as bases. Para divisão, a mesma coisa. Se eu estou dividindo duas raízes de mesmo índice, eu mantenho o índice da raiz e divido as duas bases que estão aqui dentro. Tudo bem? Tudo certinho, professora. Então tá. Aí vamos começar a aula 9 mesmo, que é função exponencial. Qual a definição de função exponencial? É uma função que é escrita na forma de a elevado a x, sendo que a é um número real, positivo e diferente de 1, tá? Por que tem que ser diferente de 1? Se o a for igual a 1, a f de x vai ser 1 elevado a x. 1 elevado a qualquer expoente vai ser 1. Que tipo de função é essa? É uma função constante, então não é uma função exponencial. Então, a base aqui não pode ser 1. Por que que o a não pode ser negativo? Por exemplo, se o a for menos 2. A f de x seria menos 2 elevado a x. Se o x for meio, porque o x pode ser qualquer valor real, né? Se ele for meio, a f de meio seria menos 2 elevado a meio. Então, um número elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número, né? Que a gente acabou de ver de propriedade da radiciação. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de menos 2. A raiz quadrada de menos 2 não é um número real. Então, a f de x não pertenceria aos reais. Professora. Oi? Mas é só uma dúvida agora. Eu não sei se eu tô equivocada, mas vamos lá. Mas a raiz, não existe raiz negativa. No caso, a gente não teria que, tipo, fazer virar positivo? Ou nesse caso não tem problema? Não, então, eu cheguei num resultado em que a f de x não pertence aos reais. Então, não é que não existe, vai ser um número complexo, tá? Lembra de número complexo que envolve uma parte imaginária? Raiz quadrada de número negativo é um número complexo. Mas até agora a gente está trabalhando só com o conjunto dos números reais. Se a f de x não pertence aos reais, ela não serve para mim. A função exponencial tem que pertencer aos reais. Então, por isso que o a não pode ser negativo. Porque dependendo do expoente x, eu vou cair em uma função que não é real. E eu não quero isso. Então, seria uma função não contínua. Para x igual a meio, eu não teria uma função definida no conjunto dos reais. Então, por isso que não pode ser negativo. Aqui eu estou só justificando o porquê dessa condição de existência da função exponencial, tá? Então, a função exponencial é uma função do tipo f de x é igual a elevado a x. O domínio e o contradomínio da f são os reais, então a f ela pega um x que pertence aos reais e leva no conjunto dos reais também, numa f de x que também pertence aos reais. A imagem da função f são os reais positivos, então a função exponencial
ela sempre vai ter um valor real e positivo, que não seja zero nem negativo, tá? E a função exponencial é injetora. Se eu tenho valores diferentes de x, eu vou ter valores diferentes de f de x. Se o x muda, o valor da f de x também muda. Então, eu não tenho dois valores iguais de f de x para o mesmo x. E não tenho dois valores de x iguais para duas f de x diferentes. O gráfico da função exponencial. Quando a base é maior que 1, a função vai ser crescente. Daí, ela sempre cruza o gráfico, o eixo y, no ponto 0, 1, porque quando x é igual a 0, a elevado a 0 dá 1. Quando o a está entre 0 e 1, essa função vai ser decrescente. Daí, ela está diminuindo, conforme o x aumenta, a função diminui, e de novo cruzou aqui no y igual a 1, porque quando o x é 0, o y é 1, sempre. Tá? Aí a gente tinha visto lá, né, que ela é a função inversa da logarítmica. Então, se a gente tem aqui a bissetriz do primeiro quadrante, a função logarítmica crescente, ela fica aqui, simétrica a essa função aqui. E para a função decrescente, a função logarítmica fica também simétrica a essa bissetriz que ficava aqui. Não sei se vocês lembram que eu mostrei esse gráfico lá na aula. Então, a função exponencial, os gráficos vieram daqui. Aí aqui é o que eu falei do ponto. Eu não lembrava que eu tinha colocado isso no slide. Aí, não existe um x tal que a elevado a x dê zero. Então, essa função, ela é crescente, ela começa num valor muito pequeno, mas ela nunca toca no eixo x. Ela nunca chega no y igual a zero. E aqui é a mesma coisa, ela é decrescente, ela vai diminuindo, diminuindo, chegando muito próximo ao eixo x, mas ela nunca toca o eixo x, ela nunca chega no x igual a zero. Então, a gente diz que o eixo x é uma assíntota, que é uma reta que nunca é atingida, um valor que nunca é atingido, tá? Aí, eu coloquei dois exemplos aqui. Para a função crescente, o a tem que ser maior que 1. Então, se o a for 2, a função vai ser crescente. Então, como que fica a função exponencial quando o a é 2? Se o x for menos 2, aqui vai ficar 2 elevado a menos 2. Pela propriedade lá de potência, a gente viu que 2 elevado a menos 2 eu posso escrever como 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Eu inverto a fração e inverto o sinal do expoente. 1 dividido por 2 ao quadrado é 1 dividido por 4. 1/4. Então, é esse ponto aqui do gráfico. Quando x é menos 2, o y é 1/4. Quando x é menos 1, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. Então, quando x é menos 1, a função vale meio. Quando x é 0, a função vale 1, 2 elevado a 0 dá 1. Quando x é 1, 2 elevado a 1, a função é 2. Quando x é 2, 2 elevado ao quadrado, 4, que é esse ponto aqui. Então, traçando a função aqui, é uma função crescente. Quanto maior o x, maior a f de x. Agora, um exemplo. Oi? Eu não entendi muito bem a negativa. Como que você resolveu? Então, aí tem que lembrar, deixa eu voltar aqui. Lembrar dessa propriedade aqui, ó. A elevado a menos x é igual a 1 sobre a elevado a x. Lá no caso, deixa eu copiar isso aqui e colocar lá. Peraí. No caso aqui, é 2 elevado a menos 2. Isso vai ser equivalente a 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, né? Sim. Que é 1 dividido por 4,
que é 1/4. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Daí aqui para a função decrescente. O A tem que estar entre 0 e 1. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, o A vale meio, 1/2. Então, fazendo a mesma coisa, a mesma tabelinha com os mesmos valores de x. Quando x é menos 2, isso aqui fica meio elevado a menos 2. Meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. A gente faz a mesma coisa que fez aqui. 1/2 elevado a menos 2 é 1 elevado a menos 2, que dá 1. Deixa eu fazer também, que é meio eu falando só assim, acho que não dá para entender muito mesmo. 1/2 elevado a menos 2. Se eu tenho tudo isso elevado a menos 2. O meio que está elevado a menos 2. Eu tenho uma fração elevada a um expoente. Então, o 1 está elevado a menos 2 e o 2 também está elevado a menos 2. 1 elevado a qualquer expoente é 1. E o 2 a menos 2 está aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Então, isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, é o primeiro ponto aqui do gráfico. Eita, travou. Então, quando x é menos 2 nesse caso, o y vai ser 4. Aí, quando x é menos 1, o y vai ser 2. Quando x é 0, o y é 1, que é para qualquer função exponencial. Quando x é 1, aqui é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Aí dá meio. Quando x é 2, fica 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. É 1/4. Então, a função é decrescente. Tudo bem, gente? Tudo certinho, professora. Ótimo, então, vamos seguir. Aqui as coisas que eu enfiei agora. Agora vamos falar sobre equação exponencial. O que é uma equação? Equação é sempre quando eu tenho uma igualdade. Numa equação exponencial, a incógnita aparece no expoente. Para resolver uma equação exponencial, a gente tem que tentar igualar as potências, as bases das duas potências. Então, eu tenho que obter duas potências que tenham bases iguais. Se as bases são iguais, os expoentes vão ter que ser iguais. Então, a elevado a f de x é igual a elevado a g de x. Então, o f de x tem que ser igual ao g de x. Aí, o exercício da prática 4 envolve substituição de variável. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho uma equação e eu tenho um expoente, a incógnita no expoente. Então, isso aqui é uma equação exponencial. Então, eu tenho que tentar igualar as bases, né? Aqui eu tenho 4 elevado a x. Eu consigo escrever 1024 na base 4? Se eu dividir 1024 por 4, por 4, por 4, aqui seria 4 elevado a quinta. Eu escrevi na base 2, na verdade. O 4 é quem? É 2 elevado ao quadrado. E o 1024 eu posso escrever como 2 elevado à 10ª potência. Daí, do lado de cá, eu tenho potência da potência. Então, eu posso simplesmente multiplicar os dois expoentes. Então, eu fico com 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a 10. 1024 é 2 elevado a 10, tudo bem? Sim? Sim. Ok, então... Professora, Oi.
Mas, pera, eu tinha que descobrir o X ou eu só tinha que... Eu não entendi por que que, tipo, ficou 2 elevado a 2x. Eu achei que a gente teria que resolver o X, ou sei lá. O que a gente quer é achar o x. Mas para eu resolver uma equação exponencial, eu preciso ter uma igualdade em que a base das duas potências seja igual. Se eu tenho 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 10, significa que o 2x tem que ser igual a 10. Aí eu consigo achar o x, que eu caí numa equação de primeiro grau. O x vai ser 10 dividido por 2, que é 5. Entendeu? Beleza. Uhum. Ótimo. Então, a solução é 5. Segunda questão. Eu tenho duas frações elevadas ao expoente x, que é igual a uma outra fração. Daí, vamos tentar escrever tudo na mesma base. Aqui, se eu estou multiplicando as duas frações elevadas ao mesmo expoente, eu posso fazer como a potência da multiplicação dos dois. Então, fica 2/3 vezes 9/8. Aqui, 9 dividido por 3 vai ficar 3 em cima. E o 2 e o 8 eu posso simplificar por 2, fica 4 embaixo. Então, fica 3/4 elevado a x. Então, eu tenho que tentar escrever o lado de cá com base 3/4 também. O 27, como que eu escrevo com base 3? Ele é 3 elevado ao cubo. E o 64 é 4 elevado ao cubo também. Então, 27 sobre 64 é 3/4 elevado ao cubo. Se 3/4 elevado a x é igual a 3/4 elevado ao cubo, o x tem que ser igual a 3. Tudo bem? Professora, eu me perdi um pouco. O que que você fez com a que está 2/3 vezes 9/8? Então, aqui eu tinha 2/3 elevado a x e o 9/8 também estava elevado a x. Então, eu mantive o expoente e multipliquei as duas frações. É propriedade de potência. Aí você resolveu ela, deu 27/64, ou não? Eu não entendi Não, depois é disso. que eu repeti. O 27 sobre 64 é esse aqui, eu estou repetindo ele do lado de cá. Aqui eu só mexi com o lado esquerdo da igualdade. Aí eu tenho uma multiplicação de frações, não é? Sim. Se eu estou multiplicando as frações, eu vou ficar em cima com 2 vezes 9 e embaixo com 3 vezes 8. Então, eu posso simplificar qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Então, eu dividi o 9 por 3, eu simplifiquei os 2 por 3, ficou 3 em cima. E o 2 e o 8, eu simplifiquei os 2 por 2, aqui ficou 1 e aqui ficou 4. Então, fica 1 vezes 3 e aqui ficou 1 vezes 4, que é 3/4. Entendi. E eu posso fazer essa simplificação, mesmo que seja de forma, tipo, não seja na fração inteira com os mesmos números. Porque na minha cabeça, eu só podia simplificar se fosse com os mesmos números. Não, então, mas você está simplificando pelos mesmos números, aqui por 3 e aqui por 4. Você só pode fazer isso porque isso aqui é uma multiplicação. Ah, tá. Se fosse uma Entendi. só Se fração, fosse uma soma. aí não pode. Ah, tá. Para somar, você tem que igualar o denominador. Aqui você pode fazer isso porque é multiplicação, porque essa fração, ela ficaria na forma... Deixa eu deixar aqui. Isso aqui eu posso escrever como 2/3 vezes 9/8 é a mesma coisa que 2 vezes 9 dividido por 3 vezes 8, né? Sim. Então, eu tenho aqui 18 dividido por 24. Daí eu posso simplificar direto por 6, por exemplo, que vai dar 3/4. Entendi. Tudo bem, então. Obrigada. De nada. Vamos lá. Eu fico colocando esse monte de animaçãozinha, aí o PowerPoint fica pesado.
Aqui eu tenho 4 elevado a x mais 6 elevado a x, que é igual a 2 vezes 9 elevado a x. Então, aqui, se eu for simplificar para a base ficar simplificada, o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3, e o 9 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Não vai adiantar nada, porque eu tenho uma soma aqui que está me atrapalhando. Então, o que é melhor eu fazer? Eu divido tudo por 9 elevado a x, os dois lados. Se eu divido os dois lados pelo mesmo valor, eu mantenho a igualdade. Daí, 4 elevado a x dividido por 9 elevado a x, eu posso escrever como 4 nonos elevado a x. E 6 elevado a x dividido por 9 elevado a x, eu posso escrever como 6 nonos elevado a x. E aqui o 9 elevado a x cancela com 9 elevado a x de baixo, sobra só o 2. Daí, agora, eu vou trabalhar com o que está dentro aqui das frações. O 4 nonos, o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado e o 9 como 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui como 2 terços ao quadrado. Isso tudo elevado a x. 6 sobre 9 eu posso simplificar por 3. 6, se eu simplifico por 3, fica 2. 9 por 3, 3. Então, eu fico com 2 terços elevado a x. Isso é igual a 2. Daí, aqui eu tenho potência da potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então, eu tenho 2 terços elevado a 2x, mais 2 terços elevado a x, o 2 que está aqui de cá somando, eu passo para cá subtraindo. Menos 2 igual a 0. Daí, essa aqui, eu tinha multiplicado os expoentes e caí nela, né? Eu posso escrever ela trocando os expoentes aqui. É a mesma coisa que eu escrevi 2 terços elevado a x, que está elevado ao quadrado. Daí, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que usar substituição de variável. Lembra que eu escrevi isso no slide anterior? É uma das coisas que a gente pode ter que usar quando a gente tem uma equação exponencial. Aqui eu tenho 2 terços elevado a x, que está elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 2 terços elevado a x. E aqui eu tenho menos 2. Então, isso aqui eu posso chamar de y, o 2 terços elevado a x. Daí eu caio numa equação de segundo grau dy. Então, eu tenho y ao quadrado mais y menos 2, que é igual a 0. Daí eu resolvo a equação de segundo grau. Eu vou ter duas raízes. Y igual a 1 e y igual a menos 2. Quando y é igual a 1, eu tenho que 1 é igual a 2 terços elevado a x, que é o que eu escrevi aqui. Quanto tem que valer x para 2 terços elevado a x ser igual a 1? 0, porque qualquer valor elevado a 0 dá 1. Então, o x, nesse caso, vale 0. E quando y é menos 2? 2 terços elevado a x vai ser igual a menos 2. Existe algum número elevado a x? 2 terços. Existe algum número que eu elevo 2 terços que dê um número negativo? Não tem como. Se esse número é positivo, se eu elevar ele a qualquer número, vai ser sempre positivo. Então, o x não existe. Que seja a solução dessa igualdade aqui, dessa equação. Então, a resposta é só x igual a 0. Então, eu substituí isso aqui por y. Depois que eu achei os dois valores de y, eu volto aqui, porque quem eu quero achar é o x. Então, eu usei a substituição de variável para eu saber resolver essa equação aqui. Tá? Deu para entender? Esse exercício é difícil. Mas vocês entenderam o que eu fiz? Deu para entender, só não imaginou fazendo um desse sozinha. Então, até para mim é meio difícil, assim, não é uma coisa que eu olho para o exercício e já sei o que eu tenho que fazer. Tem que ir dando uma mexidinha para dar para entender. Então, vamos lá. Faltam 2 minutos para acabar o tempo
dessa aula. Acho que eu vou fazer aquele esquema lá de encerrar ela e começar uma nova, pode ser? Sim. Então tá. Sim. Até daqui um minutinho, então. Eu vou encerrar esse e já começa outro logo em seguida.